Boa noite, queridos, graça e paz. Eu sou muito grato a Deus pela vida da igreja e pela maneira como Deus tem manifestado sua graça, trazendo essa preciosa igreja e os preciosos irmãos para caminharem conosco na MEAP, Missão Evangélica de Assistência aos Pescadores. E por falar em irmãs que trabalham com bordado, que trabalham de maneira artesanal, nós servimos a dois dos grupos menos evangelizados, mais carentes e isolados do Brasil: pescadores artesanais da costa brasileira e ribeirinhos da Amazônia. Na verdade, são dois grupos que têm como fator de sobrevivência o artesanato. Eles constroem, eles fabricam as suas redes, eles fabricam boa parte do seu equipamento. A vida do pescador artesanal e do ribeirinho é uma luta, é uma tessitura todos os dias, é uma luta por sobrevivência todos os dias. E o eterno Deus, por meio da MEAP, por meio de tantas outras igrejas e agências, não dá para a gente elencar aqui, por causa de irmãos e irmãs como vocês, porque a graça de Deus tem se manifestado e tem trazido irmãos e irmãs como vocês. A graça de Deus tem bordado histórias muito lindas em tecidos que antes eram completamente esgarçados, rasgados e sujos pelo pecado, que é o pecado como nós vimos hoje pela manhã, na nossa aula de teologia aqui pela manhã, que não é apenas o pecado individual, é o pecado que atinge as relações do casamento, é o pecado que atinge também a família, é o pecado que atinge a vizinhança, o bairro, as estruturas sociais todas. Então, por falar em bordado, não tenham dúvida, Deus tem feito uma obra extraordinária de um artesão maravilhoso. Às vezes a gente não entende direito, não é? Porque o bordado só tem sentido no final. Quem não entende nada de bordado, acha no começo, como é o meu caso, fica pensando no que isso vai dar. Não tem sentido nenhum, parece que uma coisa horrorosa, não tem sentido. E depois, quando o bordado está concluído, você diz assim, uau. Não é? Por isso a gente pode afirmar categoricamente que aquele que começou a boa obra em nós há de completá-la até o dia de Cristo, mesmo que não tenha sentido. Eu sei que é muito difícil para muitos de nós, quando experimentamos de adversidades na vida, pensar, mas, puxa vida, deu errado. Eu não sei se acontece isso com as irmãs, quando estão fazendo um caminho lá com o crochê, com o tricô, não sei como é que funciona esse negócio, e de repente você tem que desmanchar tudo. Não estou falando que Deus tem que desmanchar tudo, é que parece que às vezes não tem sentido, parece que Deus errou a mão. Não, Deus não erra a mão, Deus não tem um plano B, não tenha dúvida. Quando você investe no movimento missionário, você não está investindo na bolsa de valores, você não está investindo em criptomoedas, embora eu aconselho que você invista nessas coisas todas, mas são investimentos de risco. Por favor, investir em missões, não há risco. E nós começamos lembrando de Apocalipse, capítulo 7, versículo 9, e vi uma grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as tribos, povos, línguas e nações, em pé diante do trono e do Cordeiro, com vestiduras brancas, com palmas nas mãos. E eles estavam ali adorando o Cordeiro. Meus queridos, nós estamos aqui nesta noite para compartilhar um pouquinho daquilo que Deus tem realizado entre os povos não alcançados. Nós queremos projetar para você um pequeno vídeo, não é um vídeo exclusivamente da MEAP, mas é um vídeo que fala um pouquinho, que mostra um pouquinho do desafio missionário na nossa própria nação. Apesar do avanço extraordinário do movimento missionário nos 2 últimos séculos, há ainda cerca de 2.000 povos não alcançados, mas se você olha para uma análise sociológica, antropológica um pouco mais precisa, um pouco mais detalhada, esses povos se duplicam e às vezes se triplicam, chegando a mais de 6.000 povos não alcançados. E nós temos ainda no nosso Brasil uma igreja que, segundo as estatísticas do censo de 2010, esta igreja evangélica tem cerca de 40 milhões de evangélicos, sem contar os desigrejados, que estão aí na casa dos 10 milhões, que o censo de 2010 colocou na categoria de evangélicos não determinados. Seja como for, há um grande desafio missionário. Então, Deus tem usado a mim e a você, seja qual for o nosso momento, a nossa profissão, seja qual for a maneira como nós temos trabalhado, Deus usa a mim e a você para sermos estes bordadores de lindas histórias em tecidos que você olha e fala assim, daqui não sai nada. E sai, que são histórias lindas de transformação. E eu não sei se o vídeo está pronto para a gente poder passar. Natalinha, querida, ok? Então, este vídeo mostra um pouco, fragmento dos desafios e das oportunidades que nós temos como Igreja do Senhor Jesus.
apenas uma amostra do grande desafio que nós temos diante de nós, queridos. E eu gostaria de refletir com você, em meros 25 minutos, apenas um pouco daquilo que eu creio que pode aquecer o nosso coração e pode também trazer esperança à nossa alma. Eu peço que você mesmo assentado abra a sua Bíblia, abra no capítulo 13 do livro do Gênesis, e nós vamos começar pela leitura de apenas um versículo, e depois eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta, ou o seu tablet, o seu celular ligado, mas ligado e aí fixo apenas na página da Bíblia. Capítulo 13 de Gênesis, capítulo 13 do livro do Gênesis, eu lerei apenas o versículo 18. E Abraão, mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e levantou ali um altar ao Senhor. Meus queridos, missões é a arte, a disposição, é o compromisso de levantar altares ao Senhor em todos os povos da terra. John Piper, pastor da Igreja Batista de Minneapolis, uma das igrejas batistas de Minneapolis, certa vez afirmou que só existe missões porque não há adoração. Porque Deus deseja ser adorado em todos os povos da terra, e, portanto, a partir do capítulo 28, 18 a 20 de Mateus, o Senhor Jesus afirma: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, diz o Senhor aos seus discípulos, momentos antes de ser assunto aos céus. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Missões têm a ver com plantação de igrejas, missões têm a ver com evangelismo, missões têm a ver com o discipulado, missões têm a ver com reunir os discípulos em comunidades de adoração, mas não apenas isso. O Antigo Testamento nos mostra que o projeto de Deus para Israel, a partir do capítulo 12 do Gênesis, Deus chama Abraão para que ele seja o ponto de partida, a concretização na história de um chamado eterno, de uma vocação eterna. O capítulo 12, o Senhor diz a Abraão, o Senhor ordena a Abraão que ele corte laços com o seu passado, com a sua família, coisa que não é fácil para um nômade ou para um seminômade, alguém que está muito ligado à terra, muito ligado à família, tomar esse tipo de atitude. Esse tipo de ruptura é muito complicado para pessoas como Abraão. Um homem com 75 anos, e Deus irá fazer promessas um tanto quanto estranhas, no mínimo questionáveis a Abraão. Deus vai dizer que vai fazer dele, vemos no capítulo 12, versículo 2, uma grande nação, vai engrandecer Abraão, vai fazer o seu nome conhecido, vai fazer dele uma bênção. O compromisso com o movimento missionário começa com Abraão. Não começa com Abraão simplesmente, esse texto não aparece aqui jogado a esmo, não é aleatório ou aleatória a escolha pelo editor de colocar esse texto aqui. É preciso conhecer o interesse do autor do Gênesis nos capítulos 1 a 11. Nós vamos para o capítulo 1 e para o capítulo 2 do Gênesis e vemos que era para ser daquela maneira, um mundo de harmonia, um mundo num jardim, um mundo em que Deus passeia no jardim pela viração do dia na companhia do homem, para celebrar a alegria, e Deus dá aí uns toques de como é que o homem pode fazer para melhorar a sua atitude, para melhorar a sua performance, para desenvolver expertises, para que o homem se torne um administrador junto com a sua esposa do mundo, do universo, do planeta, seja como for. Esta é a vocação no capítulo 2, um mundo de harmonia para ser cultivado, para ser tratado, para ser administrado pelo casal. Mas o pecado no capítulo 3 desfaz estas relações. Um dos níveis, ou o primeiro nível de relação a ser interrompido é a relação do ser humano com Deus. O homem se esconde, Deus visita o jardim e pergunta por Adão: onde é que você está? Como se Deus não soubesse. Mas o grande interesse de Deus é fazer com que o homem pense na sua atitude. O primeiro nível de relação, como vimos hoje pela manhã, interrompido, é a relação do homem com Deus. Mas o homem também tem uma relação agora interrompida em relação ao próximo, ou à próxima, que é a sua esposa. E então, quando Deus pergunta: o que é que você fez, onde é que você está, o que aconteceu,
o homem diz, olha, a culpa é da mulher. E, aliás, a culpa é da mulher que o Senhor me deu. O ser humano transferindo responsabilidades, transferindo a culpa. E também há um terceiro nível, o homem não se dá mais bem com ele mesmo. Nós não nos amamos mais, nós temos problema de relacionamento íntimo, nós olhamos no espelho e não gostamos de nós mesmos, nós ganhamos dinheiro e não está legal, nós temos conquistas e a coisa não vai bem, ou seja, nós não vamos bem. Nós erramos, nós estragamos, nós sujamos, nós deterioramos, e então agora não apenas essa relação vertical para com Deus, a relação horizontal para com o próximo, e essa relação de intimidade, mas também a relação com a natureza se torna interrompida, corrompida. Mas o problema não é apenas individual, o problema não é apenas conjugal, o problema passa a ser familiar. No capítulo 4, Caim assassina o seu irmão Abel. E o pecado continua fazendo estragos e continua se expandindo, e a esfera do alcance do pecado agora passa a ser a esfera social. Filho de Caim, Lameque, toma para si 2 esposas, Ada e Zilá, e vai dizer para ela, para elas mulheres, um homem me feriu, outro me xingou, outro me ofendeu, e eu saí dando tiro e matando. A desproporção da vingança. Ali nós começamos a perceber a presença deste potencial horrendo de vingança e de retaliação. Mas o pecado não se contenta, o pecado quer mais, o inimigo quer mais, o diabo quer mais, ele vai ampliando a esfera de sua atuação, e agora não é apenas o indivíduo, não é apenas o casal, não é apenas a família, não é apenas o bairro, não é apenas a cidade, mas agora toda a estrutura social, toda a estrutura está contaminada, e Deus manda o dilúvio porque a situação está insustentável. E depois, com o renascimento das esperanças, nós temos novamente as nações se reunindo para construir a Torre de Babel, e o orgulho toma conta. Ali nós vemos o problema da autonomia humana. Nós podemos celebrar, nós podemos tornar o nosso nome célebre, nós podemos notabilizar as nossas obras, nós podemos chegar até o céu. Nós podemos dizer que esse é o fenômeno da antigraça. A graça é o movimento de Deus, de sua graça, de seu amor e de sua misericórdia, que vem do céu para a terra. A antigraça é o orgulho do ser humano que conspira, que se junta, que agrega esforços de toda a natureza para chegar ao céu e para tornar o seu nome célebre. Veremos isso com muita força a partir da Renascença, nos séculos 12 e 13, e mais especificamente, de maneira clara, essa tentativa de autonomia se tornar um projeto de vida filosoficamente comprovado no movimento a que chamamos de iluminismo. Então, Deus não tem mais, o problema não está mais na relação do ser humano com Deus, mas das nações com Deus. Deus espalha as nações. Portanto, capítulo 12 em diante só pode ser compreendido a partir dos primeiros 11 capítulos. Não era para ser assim, mas Deus não vai deixar ser assim. E Deus chama Abraão e Sara e faz promessas, como disse, surreais. Como é que vai fazer uma grande nação de um homem com 75 anos e de uma mulher de 65 anos estéril? E a primeira manifestação da graça de Deus é que a graça de Deus não encontra obstáculos, ela penetra pelas frestas das impossibilidades, ela encontra espaços onde eles simplesmente não existem. Milagre de Deus. Missões têm a ver com milagre de Deus. Nós temos experimentado na MEAP, Missão Evangélica de Assistência aos Pescadores, nos 32 anos que temos de organização e um pouco mais do tempo em que existiam as iniciativas entre pescadores na região ali do sul de São Paulo, Pastor Knight, mas alguns talvez aqui certamente conhecem, ali na região do Ariri, é ali que a MEAP começa, ali que a MEAP começa a tomar forma, é ali que a visão começa a se tornar materializada. Queridos, mas eu queria conversar rapidamente com você a respeito do quê? A respeito dessa fragilidade deste homem que é chamado. Deus chama um ser frágil, Deus chama um homem envelhecido, Deus chama uma mulher estéril, para dar a eles não apenas a oportunidade de serem bênçãos, não apenas a escolha de serem bênçãos, mas Deus não abre mão de escolher a mim e a você para sermos bênção. Você não tem essa opção. Você já parou para pensar
que você não tem a opção de escolher se vai ser bênção ou não. Não faz parte das prerrogativas que o Eterno concedeu à igreja. Nós falamos de predestinação. E se existe uma predestinação, e se existe algo na eleição que temos esquecido, é o fato de que somos predestinados para abençoar. Não há outra possibilidade. Da mesma maneira que o fogo existe para queimar, a igreja existe para abençoar. Sê tu uma bênção, você vai abençoar, mas você vai abençoar não apenas numa esfera restrita, mas todas as nações, todas as famílias da terra serão benditas por meio de você. O Eterno vai reafirmar esta aliança com Abraão. Nós vemos isso no capítulo 22, a partir do versículo 18. Depois de Abraão quase ter sacrificado o seu filho Isaque, Abraão, não faça isso. Não faça isso. Eu sei que agora você me ama. Eu sei que não há nada entre mim e você, entre você e eu. Eu sei que você me teme, que você me ama, então preste atenção, Abraão. Preste muita atenção. Eu não tenho plano B, não vou interromper, não vou retirar a minha palavra de mim mesmo, porque eu zelo pela minha palavra. E se eu estou dizendo que você vai ser bênção, é porque você vai ser bênção. E queridos, quem sabe eu esteja olhando para alguns de vocês nesta noite, e talvez você não esteja absolutamente consciente do propósito de Deus para a sua vida. Talvez um dia você tenha pensado seriamente nisso, mas aí o tempo foi passando, a vida foi acontecendo, você amou Jesus, não porque você pensava em Jesus, mas porque Ele lhe amou primeiro, porque Ele lhe escolheu antes, e Ele injetou em você o seu espírito, e aquilo que nós, em teologia, na teologia reformada, falamos de vocação eficaz e de graça irresistível. Essa graça irresistível lhe cativou, lhe seduziu, lhe chamou, e você amou Jesus. Mas aos poucos você... E Jesus foi lhe abençoando. E Jesus foi lhe dando demonstrações da sua bênção. E de repente você começou a olhar mais para essas manifestações da bênção de Deus do que para o próprio Deus. Você começou a pensar mais na bênção do que no abençoador. E quando você começa a pensar mais no abençoador, você começa a perceber que Deus vai interferir na sua vida exatamente para lhe trazer novamente para o caminho. O texto que nós lemos não é o final da história, mas é o final de um pedaço de uma narrativa maravilhosa, que começa com a palavra de Deus e vai terminar com a palavra de Deus e com a reação de Abraão. Repare que no capítulo 12, versículo 4, a resposta de Abraão é: partiu, pois, Abraão. E o capítulo 13 vai apresentar mais uma vez uma ação de Abraão saindo de um lugar para o outro. Há 3 ações dessa natureza entre os capítulos 12 e 13. Capítulo 12, versículo 4. Partiu, pois, Abraão como lhe ordenara. Capítulo 12, versículo 10. Havia fome naquela terra, desceu, pois, Abraão ao Egito. É um outro movimento em direção a um outro lugar. E depois, no capítulo 13, versículo 1, saiu, pois, Abraão do Egito. Abraão é nômade, Abraão sai, Abraão toma decisões. E, queridos, a igreja brasileira passa por uma crise de identidade. E quando nós, na igreja presbiteriana, olhamos para o nosso Supremo Concílio e louvamos a Deus por muitas das manifestações da graça de Deus que vimos ali naquele concílio, precisamos pensar em que representa ser verdadeiramente igreja. Em primeiro lugar, a igreja é marcada por fragilidade. A primeira coisa, a igreja, eu e você, somos marcados por homens e por mulheres que, nada obstante obedecermos a Deus, nada obstante desejarmos fazer a vontade de Deus, nós somos marcados por enorme vulnerabilidade. Nós reagimos a partir, muitas vezes, de nossos medos, de nossos temores, de que talvez Deus não cumpra as suas promessas e que talvez Deus não nos guarde. Reparem no capítulo 12, versículo 10, havia fome naquela terra. Não dá para culpar Abraão, né, irmãos? Não dá para culpar Abraão.
Ele não tinha apenas a ele mesmo para cuidar, ele não é apenas um solteirão que quando passa fome diz assim, bom, eu me viro, e eu aguento as pontas. Você como pai, você que tem filhos, você que é um empresário, crente. No momento da crise, a crise te sufoca e você se vê inevitavelmente diante de uma decisão de despedir funcionários. Há muitas coisas na vida, se não a maioria delas, se não a totalidade delas, sobre as quais não temos o menor controle. Abraão não tem controle sobre o que está acontecendo aqui. E a marca da vulnerabilidade é muito clara em Abraão, e nós não estamos falando de um homem qualquer. E eu não estou me dirigindo a pessoas quaisquer, eu estou me dirigindo a homens e mulheres que amam a Deus. Amém, igreja? Amém. Eu posso ter um amém meio pentecostal? Amém, igreja? Amém. Esse amém também é presbiteriano, tá bom, queridos? Eu não estou me dirigindo a qualquer pessoa, eu não estou me dirigindo a um público qualquer, eu estou me dirigindo ao público dos eleitos. Aqueles que um dia vieram aqui à frente, deixaram-se batizar, aqueles que declararam que amam Jesus, que desejam seguir a Jesus, que desejam se engajar na obra. Não estou falando para qualquer tipo de pessoa, pessoal, estou falando para filhos de Abraão, para gente que tem o mesmo DNA de Abraão, para gente que faz parte desse projeto, mas a gente marcada por precariedade. E aqui Abraão revela essa vulnerabilidade, a missão para ser cumprida. Todos esses povos que precisamos alcançar, esses ribeirinhos, nós trabalhamos com a MEAP e somente no Rio Purus há cerca de 1000 comunidades sem a presença do Evangelho. E nós temos lá 35 missionários feitos dessa mesma matéria-prima, pessoal. Gente vulnerável, gente que tem medo. Gente que tem medo. Gente que tem muito medo de água. Imagina, você tem muito medo de água e vai trabalhar no Amazonas. Gente que tem meninas e meninos lindos que saem daqui com a pele linda e vão trabalhar naquele sol, naquele calor, naquele clima úmido e debaixo de uma nuvem de mosquito. E você sabe disso. Vulnerabilidade. Abraão é vulnerável e nós somos vulneráveis. Reconheça e diga para Deus, Senhor, eu tô nessa parada, eu quero estar no eixo, eu quero servir ao Senhor, e eu quero contribuir com o movimento missionário. Eu não sei de que maneira, mas se eu sou filho de Abraão, eu sou eleito, eu sou predestinado para abençoar. Senhor, eu não estou conseguindo abençoar porque eu estou com medo de perder o emprego, medo disso, medo daquilo, por isso talvez eu não contribuo, talvez por isso que eu não vou no banco sacar o dinheiro, porque eu não sei quem é que vai ganhar, se é o bolso isso, se é o bolso daquilo, e se o bolso ganhar não vai mexer no meu bolso, aquela coisa toda, piadinha péssima, né, pessoal? Péssima. Depois você edita aí. Mas eu estou falando, queridos, que nós somos marcados por vulnerabilidade e por muita fragilidade. A gente precisa baixar a bola e dizer, Senhor, eu tenho medo, e acabou. E Abraão agiu porque teve medo. Agiu porque teve medo. Fome é fome. Não é só Abraão, agora ele trouxe Ló, o seu sobrinho. Lembra disso? Que não era para cortar, mas agora ele trouxe Ló. E agora, se você trouxe Ló, Abraão, você tem que cuidar desse cara, meu. E Ló veio com mais gente, e tem servo, e tem aquilo. A vulnerabilidade é tanta que Abraão vai chegar lá na terra do Egito e vai mentir, vai dizer, olha, é minha irmã, era meia-irmã. E uma meia-verdade é uma mentira completa, e a gente vai justificando, e um abismo chama o outro abismo. E por detrás de tudo isso tem a graça de Deus. E a graça de Deus se manifesta de maneira tão incrível. E você, Deus, espera aí, não estou entendendo. Por que o Senhor pune a casa de Faraó e não vai punir Abraão? Seja como for, Abraão continua abençoado. Irmãos, que é uma outra coisa muito interessante que vemos por trás da vida de Abraão, é a graça de Deus, não é uma graça que negocia. Aqui não existe uma relação de utilitarismo e uma relação de troca. Ou seja, Abraão, você está investindo dinheiro no meu banco, então você pode sacar os dividendos. Abraão, o dia que você deixar de sacar do meu banco, eu deixo de lhe pagar os dividendos. Isso é óbvio. Isso é capitalismo. Não existe relação de capitalismo com Deus, muito menos desse socialismo também. Aqui é graça pura. Abraão continua sendo abençoado. Querido, se você
alguma vez na sua vida, se você tomou uma decisão dessa natureza, marcado pela fragilidade, muita pressão, não aguentou, em nome de Jesus, Deus não retaliou você, Deus não tem um espírito vingativo. Você me abandonou? Então você vai ver. Você expôs o meu nome? Então você vai ver. Deus escolheu Abraão e disse: Abraão, você vai abençoar. Jonas, você vai pregar em Nínive. Para onde? Nínive, capital da Síria. A Síria, esse reino cruel, esse império que está tomando todo mundo, que está engolindo todo mundo, que está matando todo mundo, estuprando todas as mulheres, todas as meninas, do quê? O senhor quer ainda que eu pregue para eles? Quer dizer que se eu não pregar, se eles não se converterem, o senhor vai destruir. Imagina que eu vou pregar. E aí eu fujo. E aí Deus manda lá uma baleia, porque a baleia tem uma garganta muito pequena, né? Sei lá, que tipo de peixe grande que engoliu Jonas. Seja como for, a graça de Deus te trouxe aqui esta noite para dizer: Deus quer trazer você de volta para o eixo, Deus quer trazer você de volta para a vontade de Deus. Eu oro para que Deus traga todas as igrejas, todas as comunidades presbiterianas para o centro da sua vontade, que é ser uma igreja missionária. Igreja missionária é redundância, assim como o sol brilha e aquece, a igreja precisa abençoar. Final. Abraão levantou ali um altar. Vulnerabilidade. Primeira marca. Segunda marca, apesar da vulnerabilidade, debaixo dessa vulnerabilidade, percebendo, lendo, a realidade que me circunda é a arte, é a coragem de tomar decisões. Meus queridos, você talvez precise aqui nesta noite tomar uma decisão. Pastor, eu já me converti, Abraão também. Mas não é conversão, é retorno, seja como for, você precisa voltar para a vontade de Deus. E ele agora volta para o eixo. Segunda marca é a capacidade de tomar decisões. Coragem de tomar decisões. E essa coragem de tomar decisões inclui algumas decisões. Deixar o Egito onde ele está sendo enriquecido. Enriquecido. No versículo 16, no capítulo 12, por causa de Sarai, Faraó tratou bem Abraão, o qual veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravos e escravas, jumentos e camelos. Algumas bênçãos de Deus que vêm para a nossa vida, não vem de Deus, vem de Faraó. Algumas bênçãos, entre aspas, alguns bens que conseguimos, algumas vitórias que conquistamos, não vem de Deus, vem de Faraó, e elas têm um preço muito caro. A fatura chega um dia. Deus, de alguma maneira, se manifestou e Abraão tomou uma decisão. Abraão podia ter tomado a seguinte decisão: ok, é para eu sair daqui, mas eu não vou voltar para aquela terra, porque lá tem fome. É para sair do Egito? Ok, mas eu também não quero nada com o Senhor. Não é isso que Abraão faz. Não é tomar decisão de não pecar mais. Não é tomar decisão de não errar mais. Não é tomar decisão de não fazer o mal. Não é tomar decisão de ser apenas moralmente impecável. Não, 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 não. É a capacidade de fazer o sim, 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 sim. Não é a capacidade apenas de não fazer o mal, mas é a capacidade de fazer o bem. Não é a capacidade de não prejudicar, mas é a capacidade de abençoar. Olhamos para a parábola do bom samaritano e ali nós percebemos de que maneira nós podemos usar a nossa liberdade.
Você olha para a parábola do bom samaritano e ali você percebe claramente que a primeira maneira de usar a nossa liberdade para tomar decisões é em prejuízo do próximo. Os salteadores espancam aquele homem e o deixam ali semi-morto. Você pode usar a sua liberdade para fazer o mal. Mas você também pode usar a sua liberdade para não fazer nem o mal, para não fazer o bem também, para passar pela vida como uma ameba rastejando. Passar de maneira insossa, indiferente. Pô, aquele camarada é legal, ele não faz o mal a ninguém, mas também não faz o bem a ninguém. O terceiro uso da liberdade que nós vemos na parábola é a liberdade do bom samaritano. E a liberdade de fazer o bem, e a liberdade de cuidar do pobre, e a liberdade de cuidar do oprimido, e a liberdade de ser alvo e ser instrumento da graça de Deus. Abraão toma a decisão não apenas de deixar o Egito, mas de voltar para o centro da vontade de Deus. Dessas decisões, nós vemos uma segunda decisão aqui, e nos encaminhamos para o final. Algumas decisões é abrir mão de alguns direitos que nos parecem inalienáveis. É simples. Você lê o texto, Ló ia com Abraão, eles eram muito ricos, e agora o que acontece? Não tem terra para todo mundo, tem muito rebanho, não tem água para todo mundo, não tem pasto para os animais, é preciso tomar uma decisão. E, queridos, a decisão aqui é muito simples. Abraão deveria chegar para Ló e falar assim: Ló, seguinte, colega, a parada é a seguinte, você vem comigo esse tempo todo, você tem sido abençoado porque você está andando comigo, então é o seguinte, pega as suas coisas e vaza, porque agora chegou a minha vez e acabou. Ou então Ló poderia ter tomado essa decisão: tio, a gente precisa tomar uma decisão, o Senhor tem me abençoado muito, então eu vou fazer o seguinte, eu vou me afastar do Senhor, porque eu vou procurar um outro lugar e o Senhor fica com a boa terra. Não, Abraão toma a iniciativa, e essa decisão é impressionante. Abraão vai dizer a Ló: a gente não pode ficar aqui brigando, nós somos parentes chegados, eu quero abençoar a sua vida. E Ló então recebe do tio esta palavra: escolhe o melhor para você, Ló, escolhe o que você quer. Imagina nos nossos relacionamentos isso. Imagina você tomar decisões na sua casa de separar o seu tempo para servir aos pobres. Separar o seu tempo para num sábado à noite, em vez de comer uma pizza, em vez de gastar aí com a sua esposa, com seus filhos, 150, 200 reais, você pegar esses 200 reais e botar na mão da mocidade e falar: olha, negócio, esses 200 reais é para vocês fazerem um baita de um sopão e levar para os pobres, e levar... Decisões que tomam. Nós temos, o dinheiro é seu, você trabalhou, você mereceu, você suou, você ganhou honestamente, então você tem o direito de fazer com ele o que você quer. Abraão tem o direito de dizer para Ló: vaza. A promessa é para mim, Ló. Você já ganhou muito comigo. Ló, escolhe você. A gente não vai conseguir alcançar esses povos, queridos, a gente não vai conseguir alcançar esses povos se nós não tomarmos algumas decisões que para o mundo são decisões absolutamente estapafúrdias, decisões em nosso prejuízo, decisões em que você adia a troca do carro por mais um ano, e você baixa 20 mil na compra de um carro que custaria 120 mil, mas você compra um carrinho, compra um Fusca por 100 mil reais. Porque aqueles 20 mil reais você quer entregar para uma obra missionária ou para uma obra social. O dinheiro pertence a você. Você não vai usar os 20 mil reais para prejudicar ninguém. Mas você pode não usar esses 20 mil reais para abençoar ninguém. E Abraão está tomando uma decisão. Infelizmente, queridos, muitos de nós decidimos a partir da ótica de Ló. Você vai ler o texto. Ló, versículo 10, levantou os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente, e separaram-se um do outro.
Isso é o pagão escolhendo. Não tem nada a ver com a gente. Isso é decisão absolutamente materialista. A gente escolhe, isso é normal, qualquer pessoa escolhe assim. Não precisa ser crente para escolher assim. Para escolher o melhor carro, para escolher a melhor casa, para escolher o melhor investimento. Basta ter um mínimo de inteligência, basta usar metade do hemisfério esquerdo do cérebro para você tomar decisões dessa natureza. Para você escolher o melhor para a sua família, a melhor faculdade para o seu filho, para a sua filha. Pessoal, não é preciso ser crente. Basta você estar vivendo, para você estar debaixo daquilo que, em teologia, nós chamamos de graça comum, que é a inteligência que Deus dá para todo mundo. Mas é preciso ser crente. É preciso ser filho de Abraão, apaixonado, para não escolher apenas pelo cheiro, pelo toque, pelo lucro, mas pela fé. Eu fico imaginando o administrador de Abraão falar: tio, o senhor enlouqueceu, o senhor está fazendo uma grande bobagem. Ele pegou toda a terra boa. O que vai sobrar para a gente? Quando a Débora passou na faculdade, nós precisávamos de um bom dinheiro para fazer a matrícula e nós não tínhamos um centavo para fazer a matrícula. Fomos surpreendidos e tínhamos uma semana para fazer a matrícula. Então eu saí ligando para alguns amigos. E aqui de São José, um priminho meu que estava desempregado, sacou R$1.000 da poupança dizendo: tio, você precisa aprender a tomar decisões que, para Adam Smith, aquele cara lá do século XVIII, escocês, o cara que escreveu A Riqueza das Nações, se você fez economia, você sabe muito bem, não é no paradigma desses caras. Não estou dizendo para você fazer bobagem. Eu só estou dizendo que nós temos outros paradigmas, outras plataformas, e nós temos um outro sistema operacional, se eu posso falar um pouquinho aqui na linguagem cibernética e linguagem de computador, nós temos um outro sistema operacional que não roda qualquer aplicativo. Amados, eu encerro dizendo a você que depois dessas decisões de Abraão, um homem de vulnerabilidade, um homem que tem aprendido a tomar decisões, repare o que Deus diz, versículo 14: disse o Senhor a Abraão depois que Ló se separou dele: ergue os olhos e olha de onde está, para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente, porque toda essa terra que vês, eu te darei a ti e a tua descendência. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei. E Abraão, mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e levantou ali um altar ao Senhor. Eu louvo a Deus. Eu estava conversando com o pastor Knight durante o dia, e falando de algumas decisões que esta igreja tem tomado. Louvo a Deus pela sua vida. Louvo a Deus pela decisão do conselho em adotar missionários, em investir na plantação de igrejas. Eu sei que você poderia pegar todo esse dinheiro e melhorar, talvez isso aqui, sei lá, ampliar. Eu sei, tem muita coisa para fazer com grana, não tem? Se você perguntar para o pastor da igreja, para o conselho de igreja, eles queriam fazer muita coisa aqui. Mas eles estão tomando decisões a partir de um outro paradigma, a partir de uma outra matriz, com outras lentes. E a resposta de Deus é imediata. É como se Deus estivesse esperando Abraão tomar uma decisão para levá-lo acima de onde a fé pode alcançar o que Ló não alcançou. Ló foi terminar em Sodoma e Gomorra, e você sabe muito bem o final da história, porque tomou decisões a partir desta matriz humana, da inteligência humana e da sabedoria que faz essas continhas e usa desta aritmética da troca, do lucro. Abraão não. Abraão tomou decisões
não fugiu de Deus, não ficou com raiva de Deus porque Deus atrapalhou a vida dele no Egito. Muito pelo contrário, se tornaria e continuaria a sua vida de construtor de altares. E é o desejo de Deus para o nosso coração. Irmãos, eu espero ter contribuído de alguma maneira para que você olhe, não para você, se você olhar para você, como diz a música, Deus olhando para dentro de mim, Ele vai encontrar um monte de coisa ruim, não é? Mas a partir de Jesus de Nazaré, da cruz Calvário, quando Deus olha para mim, Ele olha através de Cristo, e Ele vê um povo eleito, um povo escolhido, justificado, um povo que na história se torna descendência de Abraão, povo predestinado para abençoar. Você não nasceu para outra coisa, você nasceu para abençoar, mas tem que tomar algumas decisõezinhas na sua vida, talvez algumas decisões maiores. Não se preocupe, apenas tome decisões e depois espere para ver o que é que Deus vai dizer e falar e para onde é que Deus vai te levar e como Deus vai ampliar a sua visão. Eu gostaria que você pensasse, nós temos aqui alguns folhetos da MEAP, são poucos, e eu queria compartilhar com você. Esta igreja já nos tem abençoado como família, mas nós precisamos de alguns investimentos para expandirmos o nosso ministério. E nós desejamos pedir que você ore, e se eventualmente Deus tocar no seu coração, depois você apanha um folheto, se você desejar ficar com o folheto, pensar, mas nós temos aqui um cadastro, você pode se tornar um intercessor. Eventualmente depois, ou mesmo hoje, se desejar, tornar-se um investidor. Nós estaremos conduzindo cada oferta que vier a nós nesta noite, não para os nossos missionários no campo, mas para aqueles que estão trabalhando na base, pessoal. Na base. Até o mês de outubro, nós estamos percorrendo as igrejas para pedir que as igrejas estejam orando por nós, para que o Eterno faça alguns milagres na nossa base, para que nós possamos cuidar desses missionários que estão no campo. Se você desejar fazê-lo, procure-nos após o culto, ou então eu posso entregar esse folheto a você, e a sua contribuição vai abençoar nossa base, para que tenhamos então essa estrutura. Aqui vai também um passatempo para crianças acima de 5 anos, custa R$5, e se você desejar também para dar para o seu filho, cada centavo também vai ser dirigido para o nosso escritório. Ali nós temos o nosso escritório no Guarujá, é ali que nós temos o nosso centro de operações, e nós estamos precisando de investimento, porque tudo que temos recebido temos canalizado para os campos. Afinal de contas, nossos missionários precisam ser bem amparados, mas agora nós temos entendido, até o final do ano, que chegou a hora de nós fazermos alguns ajustes, e você é inteligente bastante para saber que nós precisamos dessa estrutura para dar conta do recado.